Agora, de pé, faremos a leitura do Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículos de 1 a 13. Lucas 11, de 1 a 13. Assim nos diz a palavra de Deus, do Senhor. Um dia Jesus estava orando num certo lugar. Quando acabou de orar, um dos seus discípulos pediu: Senhor, nos ensine a orar como João ensinou os discípulos dele. Jesus respondeu: quando vocês orarem, digam: Pai, que todos reconheçam que o teu nome é santo. Venha o teu reino. Dá-nos cada dia o alimento que precisamos. Perdoa os nossos pecados, pois nós também perdoamos todos os que nos ofendem. E não deixes que sejamos tentados. Então Jesus disse aos seus discípulos: imaginem que um de vocês vá à casa de um amigo à meia-noite e lhe diga: amigo, me empreste 3 pães. É que um amigo meu acaba de chegar de viagem e eu não tenho nada para lhe oferecer. E imaginem que o amigo responda lá de dentro: não me amole, a porta já está trancada e eu e os meus filhos estamos deitados. Não posso me levantar para lhe dar os pães. E Jesus disse: eu afirmo a vocês, pode ser que ele não se levante porque é amigo dele, mas certamente se levantará por causa da insistência dele e lhe dará tudo o que ele precisar. Por isso eu digo: peçam e vocês receberão, procurem e vocês acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Porque todos aqueles que pedem recebem, aqueles que procuram acham, e a porta será aberta para quem bate. Por acaso algum de vocês será capaz de dar uma cobra ao seu filho quando ele pede um peixe? Ou se o seu filho pedir um ovo, vai lhe dar um escorpião? Vocês mesmos, sendo maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos. Quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo aos que lhes pedirem. Amém. A igreja pode se sentar. Que a graça que se manifesta no Evangelho, na vida da igreja desde sempre, esteja conosco, nos ajudando a compreender aquilo que a mensagem vem nos dizer. O pão da minha receita, a responsabilidade da pessoa que ora. O pão da minha receita. Quando começa a pesquisar os exegetas, somente em Lucas, que eu compartilho a alegria de ser apaixonado por esse evangelista, junto com a reverenda Helena Breda, a gente acha tanta coisa legal, tanta forma de interpretar, de garimpar o texto, que coisas aparecem para a gente como esse título aí. Esse título é de um exegeta muito importante, chamado François Bouvon, e ele traz esse termo aí que eu achei impressionante: o pão da minha receita. Uma oração atrevida. Jesus ensina a orar como filhos, como amigos, como pais. Oração como um relacionamento do cotidiano, sendo filhos e filhas, amigos e amigas, pais e mães. Jesus ensina na sua oração, uma oração do cotidiano, para todo tipo de relação que nós temos naturalmente. Chamar Deus de Pai é uma ousadia de Jesus, ousadia de caráter humano. Jesus ensina a seus discípulos e discípulas a ousar em todas as circunstâncias, com um objetivo muito simples, claro, e que a gente deveria também sempre colocar à nossa frente: a vontade de Deus, agradar a vontade de Deus, o objetivo de fazer a vontade de Deus.
Maior ousadia seria, então, dizer Mãe Nossa. Vamos orar a Mãe Nossa? Você já pensaram em falar assim? Vamos orar a Mãe Nossa? Ou a Avó Nossa, foi dia dos avós, né? Ontem, dia dos avós. Avó Nossa. Alguém já pensou em orar assim, ao invés de Pai Nosso? Em Acabana, eu acho que a maioria de vocês já ou leram um livro ou viram um filme. Em Acabana, encontramos Deus como uma mulher afro-americana, interpretada pela atriz Octavia Spencer. É interessantíssimo como aquela mulher negra, norte-americana, ela exerce o papel de ser Deus numa história que ajuda a transformar vidas, ajuda a gente a trilhar caminhos difíceis como o luto, como representa bastante aquela obra. Se quisermos apreciar uma boa ousadia, basta ter uma criança à mesa do jantar durante a oração. Enquanto um adulto ora, listando motivos pelos quais somos gratos, a criança dispara assim: Papai do céu, eu quero o meu papai. Isso é a nossa experiência lá em casa, né? A Débora, ela soltou essa frase no meio da nossa oração. E é o jeito dela orar e falar com Deus: eu quero meu papai. Essa ousadia foi resgatada pela Reforma, quando ao invés de voz e ofensas, os protestantes reformadores adotaram o tu e o original dívidas. Então, depois, quando nós tivermos a oportunidade de orar novamente o Pai Nosso, e faremos isso hoje, nós podemos prestar atenção nisso. Prestar atenção à forma como a gente ora enquanto reformados. No entanto, há uma ousadia que junta todas as outras, Mãe Nossa, Avó Nossa e qualquer outra ousadia que a gente já listou, junta todas as outras e ao mesmo tempo supera todas elas. Chamar Deus de pão. Isso está na própria oração, Pão Nosso, né? Pai Nosso, Pão Nosso. Meu pãozinho do céu. Quem já pensou numa ousadia assim, de chamar Deus de pão? O nós do primeiro pedido da oração refere-se a pão. O primeiro pedido que a oração traz, que é um pedido do nós, refere-se a pão. Alimento da tradição bíblica, compartilhado numa refeição de mesa comunitária. O pão é um alimento que também não só na tradição bíblica, mas mundialmente, ele é um alimento partilhado. Ele representa essa partilha de mesa, onde as pessoas se sentam à mesa e partilham. Dádiva, muito mais que um fruto do trabalho humano. Acho que a maioria de nós, se não sabe fazer um pão, já viu fazendo um pão. A maioria de nós tem alguma experiência próxima com esse trabalho humano de fazer o pão. Mas ver o pão como dádiva supera a ideia do trabalho humano. Deus alimentou seu povo desde que o criou. Segundo Êxodo 16, os crentes caminham em comunidade confiando num Deus que garante o suficiente e proporcional às necessidades de cada um, de todos. Então, se a gente se reporta lá, a caminhada do povo de Israel que sai do Egito, Deus provê de forma que Ele dá o necessário à vida, o que é proporcional. Ele não vai dar 1 quilo de cordonizes para um adulto e 1 quilo de cordonizes para uma criança. Ele dava aquilo que era necessário. O Êxodo também alerta que desconfiar de Deus nos destina a situações desastrosas, não porque Deus se vinga, mas por causa da nossa escolha de desconfiar de Deus. Por isso, orar é assumir a aliança da partilha. Orar é assumir a aliança da partilha, da comunhão e da ação inspirada pelo Espírito. É o que Jesus nos convida no final da leitura de hoje do Evangelho. Então, a oração, ela é uma aliança da partilha e ela é inspirada, essa comunhão e ação inspirada pelo Espírito.
Essa vida cotidiana harmoniosa é o mesmo que glorificar Deus e santificar o seu nome. Então a gente poder entender que a oração do Pão Nosso, da Mãe Nossa, ela fala de um cotidiano onde Deus criou uma vida de harmonia entre as pessoas. E essa partilha, ela gera harmonia, e a harmonia gera partilha, e é uma vida que glorifica e santifica o nome de Deus. Do contrário, a abundância leva-nos a abandonar Deus. Quem junta muito está próximo de Deus. Quem junta muito, quem acumula muito, quem quer muito está próximo de Deus, tende a abandonar Deus. É difícil a gente encontrar exemplos, eu acho que eu pelo menos não me lembro, exemplos de quem acumula muito e está próximo de Deus. E a escassez nos leva a roubar. E aqui não é uma questão de escolha pessoal, a gente está falando de questões coletivas. A escassez leva pessoas que estão sendo obrigadas a revirar lixo, em certa época a fazer sopa de ósseo, por aí vai, leva pessoas a momentos extremos em suas vidas. Então as nossas escolhas refletem na vida cotidiana coletiva. Então se eu escolher acumular muito, alguém do meu meio vai ficar sem. Em seguida da oração, então, no Evangelho de Lucas 11, 1 a 13, Jesus começa dando uma oração e depois traz mais duas outras parábolas ou narrativas que complementam o seu ensinamento da oração. Então, em seguida da oração, Lucas apresenta de maneira muito desafiadora o código da amizade. E analisar aqueles amigos, aquela situação entre amigos a partir de um código da amizade é muito interessante. Ir a um amigo, perturbar esse amigo, especialmente quando o seu amigo está dormindo, não é uma imagem apenas nas lembranças de quem participou de ENAP, Encontro Nacional de Adolescentes, o Encontro de Jovens também. Quem na sua memória de infância, adolescência, ou principalmente adolescência e juventude, não incomodou um amigo ou uma amiga que estava dormindo? Por N motivos. Nem que fosse para, vão comigo no banheiro, vão comigo acordar não sei quem, vamos fazer uma brincadeira no meio da noite. Então essa experiência da amizade, que ajuda a construir nossas relações, ela está presente aqui no texto, mostrando uma situação que ela é séria, mas que mostra a leveza, a parte gostosa, engraçada, de criar lembranças e memórias que a gente tem nos nossos ciclos de amizade em várias épocas da nossa vida. Mas por que pedir 3 pães a um amigo à meia-noite? Porque diz lá que o amigo bate na porta e fala: me empresta 3 pães. E chegou um amigo de viagem. Por que 3 pães? Porque ele não falou: me empresta alguma coisa para comer. Por que 3 pães? É a quantidade de pãezinhos que corresponde ao suficiente para comer, nem mais nem menos. O amigo chegou com fome, mas não no momento onde se teria um jantar servido, não no momento onde aquela comida que a gente tem na hora das refeições maiores está disponível. Normalmente o que se tem nessas horas da noite, pronto para comer, é o que está ali, o pãozinho que está pronto, alguma coisa assim. O resto está na geladeira, vai ter que esquentar, vai ter que fazer. Então aquela situação mostra isso. 3 pães são suficientes para essa pessoa que chegou de viagem, ela reabastecer um pouco, ser bem acolhida. No dia seguinte, lógico, vai ter uma alimentação melhor. Mas meia-noite é a hora dos ladrões. O que acontece à meia-noite quando todo mundo está dormindo? Não são os sorrateiros? Não é aquele momento da singeleza que a gente falava hoje cedo, Ou da sutileza. O ladrão vem sem avisar, o ladrão entra sem bater, Então, essa hora da meia-noite é a hora dos ladrões. Muito mais que a hora de celebrar a alegria, é a hora do medo. Então, olha, quem está batendo na minha porta é um amigo ou é um ladrão? Lógico, ele sabia que era um amigo,
Mas na hora do medo, as pessoas querem manter a segurança delas, né? Para que eu vou levantar? Né? Então, o texto mostra que apesar das amizades, os medos vêm em alguns momentos. A desconfiança, né? Mas será que é meu amigo mesmo? E quando a gente recebe uma ligação suspeita de alguém falando que é seu primo, sua prima, estou precisando de um dinheiro, faz um pix para mim. Então, nesse mundo dos golpes que a gente vive hoje, naquela época era a mesma coisa. Será que era um amigo ou alguém tentando dar um golpe? Então, essa hora da meia-noite, ela chama atenção para esse momento de medo, de receio. Teste de confiança e coragem da rede de amizade. O amigo viajante, o amigo que hospeda e o amigo que é incomodado. Esses três amigos formam uma rede de amizades. Não necessariamente os três são amigos um dos outros, mas um é amigo de um, o outro é amigo do outro. Esses três amigos estão sendo testados na sua amizade. É um teste. O que viaja, confia que vai ter acolhida. O que acolhe, confia que vai ter como acolher melhor, dando alimento. E o que é incomodado, ele está sendo testado para ele poder prover com segurança. Deus se manifesta amigo de todas as horas, apesar da crueldade humana. No texto de Lucas fala de peixe e cobra, mas no outro texto que a gente vai encontrar em Marcos fala de pedra no lugar de ovo. Pedra no lugar de ovo. Pedra no lugar de pão, me desculpe. Pedra no lugar de pão. E é esse termo que eu trouxe para cá, porque é o mesmo relato, só que aqui usa outra figura. Mas então Deus, ele se manifesta amigo de todas as horas, apesar da crueldade humana. A pedra, ela é inofensiva. Assim como o peixe seria o inofensivo aqui. Então, para funcionar aqui, a gente vai usar a pedra e o pão e o escorpião no lugar do ovo. Então, a pedra é inofensiva, o escorpião, porém, ele é fatal. Poderia uma criança que confia no seu pai realmente crer que a pedra é um pão? Ou que um grande escorpião encolhido é um ovo? Então, quando Jesus traz a imagem aqui, a possibilidade de pessoas cruéis que têm filhos, de cuidar bem dessa criança, de dar o alimento, ou de ser cruéis e entregar cobra, escorpião, uma pedra na mão de uma criança, Jesus está trazendo algo importante para a gente perceber na dimensão humana, que até os pais e mães mais cruéis, as pessoas mais cruéis, elas vão querer alimentar seus filhos. Não vão querer pregar uma peça, dando uma pedra no lugar de pão, e muito menos um escorpião que envenena e mata na mão de uma criança ao invés de dar um ovo. Mas o filho, então, até da pessoa mais cruel, pede para viver, pede comida. Deus é nosso amigo, amizade que decorre da maternidade e paternidade de Deus, o qual acrescenta a essa amizade, e a amizade que nós temos uns com os outros, acrescenta o poder, segundo a imagem e semelhança de Deus, a autoridade, a responsabilidade e a proteção permanente. A gente vai encontrar essas coisas nos amigos, na oração. Nós vamos encontrar esses valores em todas as relações humanas, até em pessoas que são cruéis, pessoas que têm autoridade e responsabilidade e querem proteger seus filhos. E quem sente que não tem sabedoria, o que fazer? E aí nós trazemos aqui Tiago 1, 5, 6. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá com simplicidade e sem censura, e ela lhe será dada. Peça, porém, com fé sem hesitar. Então Tiago resgata essa ideia daquele amigo que é insistente e que vai acordar o outro amigo para ter o pão, para dar àquele seu amigo que foi hospedado na sua casa.
E a gente vai vendo que o Evangelho está trabalhando muito para nós a ideia de um pão que tem um significado muito importante para a gente. E assim nós estamos indo para a nossa conclusão. Então, por isso temos aqui um ensinamento sobre a oração, insistindo na responsabilidade da pessoa que ora. Porque em todos os momentos, os amigos ou as pessoas cruéis, em todos esses momentos a gente vai encontrar alguém pedindo alimento, pedindo acolhida, pedindo ser bem tratado, ser cuidado. E o que o ser humano pede a Deus? Que Deus entende que é de acordo com a vontade dele. Não é cuidado, amor, alimento, aconchego, justiça, paz. Jesus não ensina apenas palavras a serem repetidas, e por isso que é importante a gente prestar atenção quando essas orações nossas são um tipo de coisa que nós já fazemos no automático. O Pai Nosso, a gente talvez esteja desgastando o Pai Nosso, porque a gente só cumpre com o fato de todos juntos orarem certinho a mesma coisa. Então é muito importante que a gente aprenda com Jesus que as suas palavras não são apenas para serem repetidas, mas uma postura de fé ativa diante da vida. Confiar, compartilhar, amar. Quem ora o Pai Nosso, que a gente pode mudar para Pão Nosso, para Mãe Nossa? Quem ora confiando no que está orando? Quem ora compartilhando o que está orando, com esse sentimento de partilha? Quem ora a oração que o Senhor nos ensinou com amor? Ou a gente ora simplesmente? Sigam o exemplo de quem pede, não hesitem, peçam. Orar é ousar, é bater sem vergonha, pedir sem hesitar, buscar com esperança. É em Jesus Cristo que a partilha encorajada pela oração do Pai Nosso, encontra seu sentido mais simples e profundo. O pão da minha receita. O pão da minha receita. Não tem um sentido mais simples e profundo nisso? O pão da receita de Deus, do Cristo. O pão da receita do Espírito. E aí, se a gente perguntar para qualquer pessoa que tem receita de pão, a gente vai achar umas 500 receitas num grupo pequeno. Tem muitas formas de fazer pão, inclusive sem glúten. Tem pão para todo mundo, tem receita de todo jeito. E esse é um aspecto do pão da minha receita. Porque a gente pode olhar para essa oração, quando está desgastada a oração do Pai Nosso, e enxergar nela uma fórmula. Uma fórmula. Só que a fórmula, se a gente mexe na fórmula, ela não consegue ter mais eficácia. Só que a gente não deve olhar a oração do Senhor como uma fórmula. A gente tem que olhar como um formulário. Quem já preencheu o formulário? Todo mundo já preencheu um formulário. Nome, endereço, profissão, se é casado ou não, e um monte de coisa que você pode ter no formulário. O formulário é uma receita que a gente pode preencher. Por isso que existem tantas receitas de pão, formulários de como fazer pão. Então a gente precisa lembrar que a gente precisa orar a oração do Senhor, acrescentando algo aí. Não pode ser uma oração só para se repetir, garantir que eu decorei a oração. Tem que ser uma oração que eu consigo fazer parte dela e compartilhar, que ela faça sentido, que ela seja como um pão partilhado. Um pão partilhado, ele alimenta. Ele não é só um pão partido no meio. Ele serve as pessoas se alimentarem. O pão cuja qualidade e limite Deus estabeleceu para mim, para você, para nós, de acordo com o seu plano e em antecipação às nossas necessidades. Vocês já perceberam que não falta nada na nossa vida? Por mais que a gente passe por momentos difíceis, Deus sempre está se antecipando sempre às nossas necessidades. Deus não está esperando eu ter um problema para que eu depois peça e aí ele não, espera que a gente vai ver com o nosso time de vendas ou com suporte
para depois dar um retorno para você. Quando a gente pede, Deus tem uma resposta. Vai ser no tempo dele, mas ele já tem a resposta. Muito antes da gente pedir. Então a gente precisa lembrar disso, que Deus estabeleceu para mim, para você, para nós, a quantidade certa e o limite daquilo que a gente precisa, de forma que isso é um plano dele que já está antecipado. Não é sobre fartura individual. E a gente pode trazer aqui também o relato da multiplicação dos pães em Lucas 9, 10 a 17, que resume bem isso. Todo mundo precisava de comer, e Jesus, sem fazer nenhum tipo de milagre fantasioso, ele falou, deu ordem às pessoas: deem vocês de comer. O que a oração do Senhor está dizendo quando a gente pede, nos dá o pão nosso de cada dia? Quem que consegue o pão? Não é a gente também trabalhando, mas quem que separou esse pão para a gente? Foi Deus. No aspecto espiritual, no aspecto material, Deus já se antecipou. Então não é sobre fartura individual, mas sobre suficiente coletivo. Tem que ser suficiente para todo mundo, e não para a fartura de uma pessoa só, pessoal. Deus não é apenas aquele que nos ouve, mas aquele que se faz amigo no meio da noite, pai no momento da fome, mãe no tempo do medo. Por isso que não é a oração só do Pai Nosso. Não dá para ser a oração do Pai Nosso somente. É a oração da Mãe Nossa, do irmão nosso, da irmã. É a oração da gente. A oração da gente. E assim, irmãs e irmãos, que nossa oração então seja esse gesto ousado e transformador, chamar Deus de pai ou de mãe, ou de amigo ou de pão, e viver como quem acredita de verdade que a mesa de Deus é grande o suficiente para todos. Na prática, é a responsabilidade de quem está a serviço do reino de Deus. Amém.